companheiros de Jornada Espírita, nossas mais fraternas saudações. Que o Cristo acolha os nossos corações e que, em comunhão com o Evangelho, possamos nos instruirmos como espíritas e nos amarmos como irmãos. Eu sou o Roselito e este é mais um projeto da União Cristã Espírita, Amor e Verdade. Um pequeno encontro semanal sobre o livro Os Domínios da Mediunidade, de autoria do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nosso objetivo é compreender a análise sobre diversos aspectos da mediunidade com Cristo. Neste encontro, estaremos estudando o capítulo 10º, Sonambulismo Torturado, que vai das páginas 85 a 93. E para o nosso melhor entendimento, nós dividimos este estudo em 6 partes. Hoje, nós veremos a segunda parte, Enlace de Provação Redentora. Então, confiantes no Cristo, vamos à análise deste encontro. Observei a dama, ainda muito moça, inclinada para o homem irrepreensivelmente trajado que a amparava de perto. O mentor do recinto afastou-se em tarefa de governança, mas Aulos era o instrutor do Hilário e do André Luiz ali, naquele grupo. Mas Aulos tomou-lhe o lugar, passando a esclarecer-nos com a bondade que lhe era característica. Indicando-nos o casal, informou: são ambos, marido e mulher, no enlace de provação redentora. Muitas vezes a gente vê o casal assim, em harmonia, né? E a gente fica assim admirando aquela situação, né? Vendo como as coisas podem ser maravilhosas, como as coisas podem ser felizes. À primeira vista, fica parecendo que tudo ali fisicamente é perfeito, mas muitas vezes aquela perfeição é só aparente. Em várias situações, um casal encontra-se espiritualmente atribulado. Isso não é difícil de acontecer. Primeiro, porque nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações. E, naturalmente, na natureza que envolve as nossas encarnações nesse ambiente terrestre, sempre estaremos sujeitos, normalmente, naturalmente, às atribulações espirituais. Um enlace de provação redentora, para que a gente possa entender o porquê de um matrimônio que fisicamente parece perfeito, mas que está envolvido numa provação, para que a gente possa entender melhor, é necessário que a gente tenha um conhecimento espírita e que nesse conhecimento espírita a gente possa compreender os objetivos da reencarnação de cada um de nós aqui nesse plano de provas e expiações. E além de compreender os objetivos da reencarnação, também tentar compreender a lógica da justiça divina. Nenhum de nós está aqui a passeio. Todos nós temos objetivos espirituais a cumprir, todos nós temos missões espirituais a cumprir, mas todos nós temos também as nossas contas, nossas dívidas a pagar. E se a gente consegue entender os objetivos gerais da reencarnação e conseguimos compreender a lógica da justiça divina, como ela funciona sobre cada um de nós, então fica fácil a gente entender porque tantos casais passam por atribulações
por provações redentoras. E a grande palavra, a grande chave aqui, é exatamente essa, redentora. Ninguém está aqui a passeio, mas ninguém também sofre por sofrer. Todo sofrimento, ele tem um grande objetivo, que é o de nos cogitar a nossa evolução, principalmente quando o sofrimento de natureza espiritual, porque tem sofrimentos que somos nós mesmos que procuramos, como, por exemplo, a gente colocar o dedo na tomada. A gente vai tomar um choque. Isso vai ser um sofrimento. Diferente de a gente estar na rua, caiu uma tempestade, daqui a pouco a gente toma um choque. Aí é um sofrimento espiritual, uma situação que a gente passava a passar por ela. Mas quando a gente provoca, aí não, aí é outra situação. Bem, compreender os objetivos da reencarnação. A gente precisa saber que toda reencarnação aqui nesse plano terrestre, ele tem o objetivo de fazer com que a gente repare, conserte, aprimore, melhore os equívocos do passado. Então, aquilo que a gente errou no passado, ele tem que ser consertado nessa reencarnação. Um outro objetivo da reencarnação é promover a evolução intelectual. A cada vez que nós reencarnamos, nós aprimoramos mais o nosso conhecimento. E esse conhecimento ele fica gravado no nosso espírito, no nosso perispírito. Aquilo que a gente aprendeu numa encarnação anterior, a gente não esquece mais. Nossa doutrina espírita, ela defende o ponto de vista que todos nós, antes de irmanarmos como ser humano, antes da gente angariar o corpo físico de um homem, de mulher, a gente, antes de passar pela natureza humana, a gente já passou pela natureza mineral e depois pela vegetal e depois pela animal. Não interessa para a gente se a gente foi carvão, se a gente foi diamante, se a gente foi samambaia ou se a gente foi uma sequoia. O que interessa desse conhecimento são as apreensões que nós fizemos naquelas passagens. Nós sabemos que nenhuma pedra ela está intrinsecamente parada. Os seus átomos, as suas moléculas estão em movimento. Ali passa uma corrente de energia numa pedra. O cobre, por exemplo, que é um condutor bem fácil de transporte de energia, ele é um mineral. Desculpa, o cobre é um mineral. E é nesta fase que a gente aprende a reter essas energias, é nesta fase que a gente aprende, né, a trabalhar essas moléculas, esses minerais, a nosso favor. Então, quando a gente chega numa situação de natureza humana, a gente, por exemplo, tem a nossa circulação sanguínea, a molécula do ferro, que é importantíssima para a nossa respiração. E a gente não fica ali manipulando como é que eu vou reter, como é que eu vou fazer, como é que vai transformar esse oxigênio. Não, não. Isso a gente aprendeu lá, quando nós passamos pela nossa fase mineral, animal, vegetal, animal. Então, cada fase, cada passagem, cada reencarnação é uma oportunidade de apreensão de algum conhecimento que a gente leva para a eternidade, que a gente não esquece jamais. Então, promover a evolução intelectual. O outro objetivo da reencarnação é o aprimoramento dos sentimentos. Allan Kardec nos ensina que nós passamos por vários estágios de mundo, né? Mundo primitivo, e nós nos encontramos agora no mundo de provas e expiações, a caminho do mundo de regeneração. E a diferença primordial entre esses mundos é que no mundo primitivo,
Os instintos falam muito mais forte em nós do que os nossos sentimentos. A gente age muito mais por intuição, muito mais por instinto. Já no mundo de provas e expiações, já existe uma convivência dos sentimentos e também dos instintos. A gente tem um instinto de sobrevivência, mas a gente coloca ali também um pouco de sentimento, que às vezes nos leva a correr riscos para salvar o irmão que está em perigo. Isso é sentimento. Se tivesse um primitivo, aquela pessoa ia lá, ia morrer, ia sofrer, e a gente não ia estar nem aí. A gente é primeiro a pensar em nós. Então, no mundo de provas e expiações, os sentimentos convivem, né, com os instintos. E no próximo estágio, que é o mundo de regeneração, os sentimentos vão falar mais alto do que os instintos, embora eles ainda estejam convivendo. Mas os sentimentos terão muito mais ênfase, falarão muito mais alto do que os nossos instintos. Então, o objetivo da nossa encarnação Terra, além de reparar os equívocos do passado, além de promover a evolução intelectual, também é o aprimoramento dos nossos sentimentos. Um outro objetivo é superar os conflitos psicológicos. Sim, porque os nossos conflitos psicológicos, embora eles sejam físicos, embora eles sejam reais, geralmente eles estão concentrados na nossa mente, na forma como nós pensamos, na forma como nós nos conduzimos. E o objetivo da nossa reencarnação é nos ajudar a espiritualmente resolvê-los, solucioná-los. Então, esses são os objetivos da reencarnação. Se a gente consegue compreender bem isso, o porquê de reparar os equívocos do passado, a promoção da evolução intelectual, o aprimoramento dos sentimentos, superar os conflitos psicológicos, a gente consegue entender por que casais passam por provações redentoras. Falamos dos objetivos da reencarnação. Ah, me perdoem. E, por último, um outro objetivo da reencarnação é nos ensinar, como espíritos, a nos tornarmos úteis à coletividade. Sim, porque todos nós somos colocados em um grupo. Nenhum de nós nasce sozinho. Nossa primeira coletividade é a família. Depois a gente vai para uma escola e aprende que nós temos que servir à sociedade. Muito embora, no nosso estágio atual, nós somos levados a competir com os outros, e somos estimulados a nos tornarmos melhores do que os outros. Mas o grande objetivo espiritual disso tudo não é a competição. Cada um de nós tem uma habilidade, cada um de nós tem um conhecimento, para que esse nosso conhecimento, para que essa nossa habilidade individual possa se juntar das outras pessoas e o nosso conhecimento com o conhecimento delas, a nossa habilidade com a habilidade delas, possa melhorar a nossa sociedade. Hoje, nós vivemos em família, vivemos na sociedade terrestre, mas quando nós nos desencarnamos, nós vamos fazer parte de uma coletividade. Tomara que seja uma colônia espiritual em que a gente pode ser mais útil, mas muitas vezes a gente vai para o umbral. E o umbral também é uma coletividade, em que um vai depender do outro até para suportar melhor o seu sofrimento. Então, todos nós, em todo momento, estamos envolvidos a uma coletividade, seja ela a família, o grupo espírita, o trabalho profissional, uma empresa, todos nós estamos envolvidos em uma coletividade. E um dos objetivos da reencarnação é nos tornarmos úteis à coletividade. Então, além de compreender os objetivos da reencarnação, temos também que buscar entender, buscar compreender a lógica da justiça divina. Por que cada um de nós é cobrado? Porque todos nós passamos por apreensões,
Por que que todos nós temos que passar por atribulações? Mas compreender a lógica da justiça divina é mais tranquilo. Nos diz Allan Kardec no livro A Gênese. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem para onde vai, porque está na terra, porque sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Porque nada é por acaso. Tudo tem um objetivo, tudo tem uma causa, tudo tem um porquê. Muitas das vezes, naquele momento que nós estamos passando por aquela situação, não interessa saber o porquê a causa. Interessa saber como sair daquela situação. Mas ela não é à toa. Ela não foi do acaso. Aquela situação tem tudo a ver com a nossa reencarnação para que a gente possa reparar algum equívoco do passado. Então, tudo tem um objetivo, tudo tem uma causa. E às vezes é até melhor que a gente não saiba a causa. Vai que a gente esteja casado com uma pessoa que a gente provocou nela a sua desgraça na vida anterior. Então é melhor que a gente conviva aqui e construa o nosso sentimento de amor, o sentimento de perdão, o sentimento de união, do que ficar ali alimentando aquele sentimento de vingança. Uma outra proposição que nós temos é que o espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que a sua atenção, estando incessantemente concentrada nas consequências desse mal, ele compreenda melhor seus inconvenientes e seja motivado a corrigir-se. Também de Allan Kardec, agora no Céu e no Inferno. Então, se a gente consegue compreender aquilo que a gente fez, aquilo que tem que ser consertado, a gente tende a resolver esses problemas do passado. É por isso que muitas vezes a gente encontra aí missionários, né? Biólogos que se preocupam com o meio ambiente, cientistas que se preocupam com tais doenças, porque essas pessoas já perceberam espiritualmente o mal que fizeram e que agora buscam o reparo daquilo que causaram. Uma outra proposição é que a Terra é a grande escola das almas em que se educam alunos de todas as idades. Essa é a lógica da justiça divina perante a doutrina espírita. Não é castigar, mas aprimorar os irmãos, melhorar os sentimentos, fazer com que eles evoluam. Por isso que a Terra é uma grande escola de almas, conforme nos ensina Emmanuel no livro Doutrina e Aplicação. E temos também: não descreais do amparo divino através dos amigos do mais alto, que não vos deixam a sós com as vossas provas. Bezerra de Menezes. Ou seja, por mais intenso que seja o nosso sofrimento, por mais doloroso que seja o nosso momento, e por mais perverso que nós tenhamos sido, nós nunca estaremos desamparados, nunca estaremos sozinhos nessa luta, nessa provação. Estaremos sempre, independente da religião, independente do tamanho da nossa fé, estaremos sempre amparados por Deus, através dos nossos amigos que nos amam, que estão sempre dispostos a nos orientar, que a gente geralmente chama de guia, de amigos espirituais, né? Essas entidades que estão sempre ao nosso redor, nos orientando, nos chamando a atenção, nos trazendo, né, para o caminho correto a ser seguido. Exatamente por isso, então, após compreender os objetivos da reencarnação e entender a lógica da justiça divina, fica mais fácil a gente entender por que os casais passam por enlaces de provação redentora. E aí a gente percebe que tudo aquilo que está afeto aos casais, como belezas,
a quantidade de posses materiais, se muita ou se pouca, a cultura que eles defendem, que eles aprenderam, que eles apreenderam, a profissão que eles desenvolvem, as oportunidades que eles têm na vida, as doenças pelas quais eles têm que passar, seja a doença da esposa, seja a doença do marido, seja a doença da mãe ou a doença dos filhos, o local onde eles convivem, né? Se em Paris, né? Em pleno centro da cultura, ou se numa comunidade, né? Sofrida do Rio de Janeiro, sob a violência, sob a dor, sob o tormento, tudo isso são elementos espirituais que nós necessitamos para que possamos alcançar a nossa evolução. Muitas vezes, a gente vê uma mulher bonita e acha que a beleza para ela foi sorte. E, na verdade, a beleza é para ela a causa de toda a sua dor. Muitas vezes a gente pensa que pessoas ricas se dão bem na vida. E, às vezes, a posse material não é para que ela desfrute de uma vida melhor do que os outros, mas para que ela possa movimentar a coletividade de forma que todos progridam. Então, a riqueza para ela é uma responsabilidade espiritual muito maior do que se eles fossem pobres. Então, tudo isso são elementos, são instrumentos que importam na nossa evolução espiritual. E se a gente consegue compreender isso, fica mais fácil trabalharmos numa sessão mediúnica quando a gente está diante de um drama de família. É isso. Chegamos então ao final do nosso estudo de hoje e agora é com vocês. Se vocês gostaram, divulguem, compartilhem, enviem críticas, sugestões, mas nos ajudem a aprimorarmos o nosso estudo. Fiquem todos com Deus, mas não se esqueçam. A verdadeira coragem não é a de enfrentar o leão, a cobra, mas sim a de enfrentar o nosso próprio impulso. Xavier. Que Jesus nos abençoe.